amigos aqui do canal do Estudo de Economia da UFRJ. Nós vamos prosseguir hoje com mais um episódio da nossa série de A Crise do Covid-19 e temos hoje a satisfação de receber uma colega nossa, uma que foi nossa aluna no mestrado, foi na graduação e foi fazer doutorado na New School for Social Research em Nova York, também uma instituição que é próxima do IE, e ela terminou o PhD dela e agora é pesquisadora no Live Institute, que fica também em Nova York, em uma cidade chamada Annandale-on-Hudson. Então, a gente tem muita satisfação aqui de receber a Luísa Nassif. Obrigado, Luísa, por ter vindo aqui dar esse depoimento aqui no nosso canal. E ela está aqui porque acabou de publicar, está para publicar, depois ela vai dar as informações do site, o nome do paper, certo? Um paper sobre a questão da desigualdade e a pandemia, ou seja, apesar da pandemia atingir a todos de uma forma dramática, ela, como acontece em outras variáveis do capitalismo, ela atinge mais alguns do que outros. Ela é mais os grupos mais frágeis são mais atingidos também por essa pandemia, tá? Então a gente vai começar aqui essa entrevista primeiro baseado no trabalho que ela vai agora falar, inclusive, ao site, endereço, tudo direitinho, para o pessoal interessado ler, sobre a questão anterior, ou seja, como a desigualdade nos Estados Unidos, tanto de raça, cor, como de gênero, e também, obviamente, de classe, como isso acaba afetando as condições de predisposição para a doença ou a pessoa afetada pelo vírus, pode ter uma trajetória, né? Uma evolução do caso pior. Então, obrigado, Luísa, prazer ter você. Muito obrigada, queria agradecer muito pelo convite de vocês, é sempre um prazer estar de volta aí com o pessoal da casa, né? O IE para mim é como uma casa. Enfim, para quem quiser acessar o nosso trabalho, está no site do LIVE, é www.live.org, e aí tem uma parte ali de temas, e tem toda uma página especial para o Covid-19, tem alguns policy briefs que já foram lançados, não só esse por nós, que eu estou esperando que saia no site hoje, a gente acabou de dar o ok da edição final, mas tem alguns outros estudos muito interessantes, especialmente sobre macroeconomia, que é a especialidade do LIVE, né? Então vale a pena dar uma olhada. Mas, enfim, desde que... Na verdade, a gente sabe, né? Qualquer crise econômica num sistema desigual afeta as pessoas de forma desigual. E infelizmente, essa não é uma crise diferente. Mas essa crise, ela tem... a gente consegue pensar que ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão de saúde, então tem um custo... Vai ter um custo total para a sociedade, que é um custo de saúde, relacionado às perdas de vidas que nós vamos ter, e também a severidade da doença, de hospitalização, e tem um custo econômico, né? Tem uma perda de renda muito grande, a economia para por um tempo muito grande, tem uma perda de produção e uma perda de renda, e essa perda também ela é distribuída de forma desigual. Então, se você pensa no custo agregado disso, tanto o custo de saúde quanto o custo econômico, esses custos não estão sendo distribuídos de forma igual pela sociedade. Não está todo mundo pagando um percentual dessa conta igual, não está todo mundo pagando proporcional ao que recebe, ou ao que tinha, ou ao que é capaz de pagar, né? O que está acontecendo, na verdade, e agora, enfim, a gente já vem falando isso há um tempo, já tinha alguns dados que a gente tinha estudado para dizer que isso aconteceria, mas agora os dados dos Estados Unidos já estão vindo para mostrar que realmente isso está acontecendo, que o custo dessa pandemia está sendo desproporcionalmente despejado sobre os mais pobres, sobre minorias, e isso não só é um problema humanitário, né? Isso é uma crise humanitária, você não pode deixar isso acontecer, as taxas de mortalidade serem maiores entre pessoas de uma certa cor absolutamente inaceitável, mas isso também tem um custo, e isso eleva o custo total. Porque o que você está dizendo para a gente é que quando você tem uma adição de diferentes camadas de vulnerabilidade, afetando essa crise, isso aumenta o custo total dessa crise. Então, por exemplo, se você tem
Você tem uma interseção entre vulnerabilidade que está acontecendo muito complicada, que é o fato de que as famílias que são de renda menor ou que não têm acesso à licença médica ou que não têm não tem como manter renda a não ser que continuem trabalhando. Se essas famílias que têm essa vulnerabilidade maior, que são mais prováveis de se contaminarem, estão se expondo mais à contaminação, são as mesmas que também já apresentam fatores de risco, você tem uma soma aí disso que aumenta a contaminação dessas famílias. Essas famílias é mais provável que elas venham os indivíduos nessas famílias são mais aptos a serem hospitalizados, né? É mais provável que a doença leve à hospitalização e, inclusive, leve à morte, infelizmente. Então, o primeiro estudo que a gente fez, que foi para os Estados Unidos, a gente olha a incidência de fatores de risco, de comorbidades, que se chamam, né? E a gente olha qual é a correlação entre isso e renda e qual é a correlação entre isso e raça. E a gente encontra que, infelizmente, em comunidades mais pobres e comunidades que não são majoritariamente brancas, você tem uma incidência maior de fatores de risco. E isso indica que tanto a taxa de hospitalização das pessoas nessas comunidades quanto a taxa de mortalidade tende a ser maior. Em sendo infectadas, essas pessoas vão ter um quadro mais grave de Covid, de infecção pelo Covid-19, né? Então, isso é um fator, que é o fator da incidência de riscos. Aí a gente fez também, junto com a Laura Carvalho e a Laura Xavier, a gente também fez um outro estudo que está disponível no ResearchGate. Você pode tanto acessar pela minha página ou pela página da professora Laura Carvalho da USP, discutindo essa correlação para o Brasil. Então, da mesma forma que a gente encontrou essa correlação para os Estados Unidos, a gente encontra uma correlação muito alta entre fatores de risco e escolaridade. Então, por exemplo, para te dar um número, a gente encontra que enquanto 54% das famílias, dos indivíduos que têm até ensino fundamental apresentam algum fator de risco, só 28% dos indivíduos que já têm ensino médio apresentam fatores de risco. Então, a probabilidade é que a gente observe mais casos positivos dentre os menos escolarizados, e isso não só acontece por aquilo que a gente já vem falando, da questão da vulnerabilidade, de trabalhos mais precários, de não ter opção de abrir mão, não ter a opção de fazer a quarentena, né? Porque a gente isso não pode ser enfatizado o suficiente. A quarentena é um privilégio, você conseguir estar em quarentena é um privilégio. Então, você vê que tanto essas pessoas que estão mais vulneráveis em sendo contaminadas, elas têm piores perspectivas de resultado quanto à doença, né? Enfim, eu acho que eu respondi a sua primeira pergunta. Aqui. Não, muito bem. Claro. Bom, mas aí só eu acho que um ponto que a gente... Porque, obviamente, que você já entrou na comparação com o Brasil, então acho que, no fundo, apesar da situação dos Estados Unidos ser, hoje em dia, a mais grave do mundo, eu estava vendo aqui, a gente sempre pode estar um pouco atrasado em relação a isso, mas eu estava vendo que está chegando a 500 mil infectados e o número de óbitos passou já de 18 mil, ou seja, muito brevemente vai ser o país com mais óbitos por causa da pandemia. Então, obviamente que é um caso muito grave, digamos, hoje em dia o epicentro da pandemia mundial, acho que você pode dizer que é os Estados Unidos, não tem uma dúvida quanto a isso, mas obviamente que a gente sempre tem esse olhar para um caso particular, mas meio que rebatendo no nosso país. E esse é um ponto importante, porque nos últimos tempos a gente caminhou para uma trajetória de precarização do trabalho, um subfinanciamento do sistema de saúde, que são exatamente as coisas, como você mencionou, que são potencializadores da crise. Tá? Só queria fazer talvez alguns comentários interessantes sobre, por exemplo, dados que apareceram, o repique do desemprego, que é absolutamente fantástico, não tem nenhum lugar do mundo. Você tem 6 milhões, depois 6 milhões, em seguida, 2 meses seguidos de pedido de desemprego, ainda que tenha mudado a condição de elegibilidade, é um negócio
fantástico, no mau sentido, tá certo? Uma descontinuidade da série absurda. Outra coisa que você falou, que é a pessoa de não poder ficar sem trabalhar, porque ela não tem o pagamento, uma licença médica, como a gente diz, né? Você não tem a licença médica. Você tem a questão do habitação de má qualidade. Ou seja, tudo que no Brasil é ruim e caminhando para piorar, infelizmente, os Estados Unidos é um caso exótico, você tem um país muito rico, mas com indicadores sociais muito ruins, isso aí reforça, né? Então, assim, discutir um pouquinho essa questão da gig economy, quer dizer, da economia de bico, né, que você pode chamar, e como isso acaba reforçando esse aspecto, e também a necessidade, aí é complicador das necessidades das políticas. Por exemplo, como isso é pior, no caso do Brasil é meio peculiar, deixa para lá, mas mesmo assim, mesmo se tivesse uma presidência, controle razoável, tá certo? Ainda assim, isso dificultaria muito pelo que você falou, né? A possibilidade da pessoa ficar em casa ou não ficar em casa. Então, assim, só para reforçar um pouco esses aspectos da estrutura do mercado de trabalho, estrutura do sistema de saúde deficiente, que acabam tendo um impacto tão grande assim. Pois é, né? Na verdade, esse aspecto da gig economy e também dos tipos de ocupações que são afetadas de cara, né? Também são altamente correlacionadas com raça e com classe. Isso é uma outra coisa que a gente discute no Policy Brief que está soltando também. O quanto você vê, na verdade, quem está perdendo emprego ou quem não consegue, quem não tem acesso ao seguro, desculpa, ao seguro não, a licença médica, também são famílias de mais baixa renda e também são famílias de minorias. Então, você tem, mais uma vez, essa adição daqueles que já não têm condições de absorver impacto, são aqueles que sofrem impacto maior. Enfim, a questão da gig economy aqui, ela criou um elemento um pouco mais complicado, porque quem é informal aqui, quem Luísa, só para a gente, talvez para o espectador que está vendo a gente, porque é uma expressão que é americana, nem todo mundo conhece, que eu traduzo para a economia do bico, que é mais ou menos só para dizer que a economia do entregador de aplicativo, quer dizer, essa nova quantidade muito grande de pessoas, só para dar uma explicação para as pessoas da quantidade de trabalhadores precários, né? Só para você fazer uma pequena Sim, pois entra também o motorista do Uber e por aí vai. Mas, então, essas categorias, na verdade, as categorias informais, os autoempregados, eles não têm direito a fazer o pedido, pelo menos não tinham antes dessa mudança que eles fizeram, a fazer pedido de seguro-desemprego. Então, isso foi uma das coisas que eles fizeram. Eles abriram o seguro-desemprego para aqueles que também são informais. Então, antigamente, você precisava provar que você tinha trabalhado em algum outro momento, com o que seria o equivalente a uma carteira assinada aqui, né? E aí o que a gente observou foi um pico enorme no pedido de seguro-desemprego aqui. Foi uma coisa assustadora o quanto o número aumentou. A gente também cita isso no estudo. Enfim, um dos problemas, na verdade, que acontece é que nada disso vem imediatamente, né? Então, as pessoas perdem o emprego imediatamente, as pessoas têm que ficar em casa imediatamente, mas elas não têm essa renda imediata. Você não tem tanto aqueles estão mandando até $1.200 por indivíduo, no Brasil são R$600, que vai ser por 3 meses, isso ainda não chegou aqui. Então, o pessoal, você, na verdade, assim, você pensa que uma família de baixa renda que perdeu o emprego ou que consegue manter o emprego, mas para isso precisa se expor à contaminação, ela se depara, de repente, com uma decisão entre com certeza morrer de fome nesse mês ou talvez me infectar com o vírus. Então, é muito complicado, porque você tenta criar uma política que afete a todos iguais, que é a política de quarentena, que fecha tudo, fica em casa, não sai de casa, tenta incentivar, mas você não dá a condição para certas famílias fazerem a quarentena. Então, sim, essas políticas de quarentena, elas são extremamente importantes, mas elas precisam ser casadas com uma política de garantia
de que as famílias são capazes de manter essa quarentena. Senão não adianta nada, né? Senão o que acontece é que fica o pessoal que pode dentro de casa em quarentena e o que não pode fora. E aí aumenta ainda mais essa discrepância de classes sociais. E, enfim, é interessante, porque, na verdade, assim, eu estava lendo um artigo sobre a Índia esses dias, e a Índia, na verdade, tomou uma política praticamente oposta do Brasil, e acabou e tem um resultado muito parecido, né? A Índia resolveu entrar em quarentena quase que imediatamente. Eles deram 4 horas de aviso. Então as pessoas se viram de repente numa situação de quarentena sem poder abrir serviços, muita gente imigrante que não estava onde tinha que estar e não conseguia voltar para casa. Então tem cenas horrorizantes do que estava acontecendo na Índia. E é muito parecido com o Brasil, que não tem a quarentena. Então, por um lado, você simplesmente deixa o pessoal que não é capaz de sobreviver em quarentena morrer de fome, e no Brasil você deixa o pessoal que não é capaz de decidir fazer a quarentena, porque não tem uma política de quarentena centralizada, ser contaminado pelo vírus e morrer mais por causa do vírus. Então, que você precisa uma coisa que é meio no meio do caminho, você criar uma quarentena e ter uma política de conseguir garantir às famílias a capacidade de se manter em quarentena e a capacidade de não se contaminar. Uma outra coisa que também é consequência disso, e que no Brasil vai ser muito, muito grave, é que a gente está falando também que existe uma outra correlação, uma outra dimensão dessa vulnerabilidade, que é a questão do acesso à saúde. Então, a gente também vai ver, ao mesmo tempo, mais famílias que dependem do sistema público de saúde. Você vai ter você vai ter uma taxa de hospitalização muito maior entre essas pessoas, versus as famílias que têm acesso à saúde privada. E, ao mesmo tempo, você tem uma quantidade de leitos por habitante muito menor no sistema público do que você tem no sistema privado. Então, se o sistema privado já está quebrando, imagino que não vai ser o sistema público quando a gente começar a observar essa expansão enorme que a gente espera, né? Porque, na verdade, começa como uma doença um pouco mais de rico, porque é o pessoal que viajou, que foi para fora, que é quem traz o vírus, se espalha um pouco ali, mas, eventualmente, ele entra ali pelas raízes da sociedade e acaba se espalhando de forma muito pior e mais severa entre os mais pobres. Só para quem vai ler os dois trabalhos, trabalho tanto em inglês quanto trabalho em português, só que fica claro que essa conexão das doenças pré-existentes são também, às vezes, não tratadas ou são mais comuns nesses grupos mais frágeis, seja grupos raciais ou de renda, nos Estados Unidos e no Brasil. Vocês demonstram bem isso, tanto para um como para outro. Sim, você acabou de dizer também que as condições de mercado de trabalho, infelizmente, precárias nos Estados Unidos, que o nosso e se precarizando, reforçam esse. Então, são dois vetores que acabam se somando, e eu não sei se aí é um motivo de tristeza ou alegria, aparentemente nós, próximos igual o negócio do casamento, né? Na alegria e na tristeza, a gente muito mal, parecendo com um país que, infelizmente, é rico, mas é muito desigual. Não é exatamente um role model nesse sentido. Na verdade, você fala aí, são duas coisas, na verdade são três, né? Você pensa essa vulnerabilidade à contaminação, os fatores de risco mais incidentes, e um terceiro é a falta de acesso à saúde, sim. Que aqui é um pouco mais sério, porque não existe sistema público. Aqui também tem toda uma discussão de que os imigrantes vão fazer, que não tem plano de saúde, ou que são imigrantes ilegais. Então, tem toda uma outra questão que está aí por baixo disso tudo, que aqui é mais complicado. Então, nesse sentido, o Brasil tem uma vantagem, que é ter um sistema público de saúde. E essa vantagem, realmente, ela faz diferença no total também, porque o que acontece aqui é que o pessoal não tem como ir para o hospital, não tem condições de se tratar e ficam em casa e contaminam ainda mais, né? Então, acaba que isso aumenta a taxa de contaminação e aumenta o número total também. E aumenta a taxa de contaminação de novo, dos grupos mais que precisam ficar em casa porque não podem ir para o hospital. Como é que a coisa acaba virando um loop que prejudica cada vez mais. Só um outro ponto que eu acho que é interessante, geralmente sempre chegou a mencionar, que é a reação. Ou seja, assim como aqui, eu realmente não tinha notícia da lentidão da reação, essa lentidão aparente que você está falando,
ela também, no Brasil, está lento, quanto mais lento, pior, e o pior não é isso, quanto mais lento, pior para esse pico, que sei lá, está previsto para maio, como pode esticar o pico, né? Você pode esticar a pandemia durante um tempo, estressar o sistema de saúde maior ainda. E aí uma outra coisa, no seu trabalho você menciona outros tipos de política que são mais pontuais, digamos assim, pelo lado da oferta, que seria levar alimentos para as pessoas. Nos Estados Unidos houve uma coisa que aqui não houve muito, houve falta de produtos que o pessoal resolveu estocar. Então a gente teve fotos de supermercado vazio, coisas do gênero. Mas, obviamente, se a coisa evoluir, você vai ter problemas nas cadeias produtivas. Então, nos Estados Unidos também já houve alguma mudança de realinhamento produtivo, tá certo? Que foi o caso da GM para produzir ventiladores. Então, só algum comentário sobre isso. E no caso do Brasil, ao contrário, é pior. Como a nossa economista industrial, como a nossa estrutura ficou muito fragmentada, muito furada, né? Às vezes a gente pode até ter o projeto, poder querer fazer o produto final, que é o ventilador, mas ele não tem uma peça, uma válvula. E como não produz domesticamente, não consegue importar. Então, como é que pelo lado da oferta, ou seja, tanto seja da oferta de comida ou de alguns serviços para a população mais carente, como o aumento da oferta de equipamentos hospitalares está ocorrendo nos Estados Unidos? Pois é, então primeiro eu vou tentar separar aqui duas questões aí que eu acho que é um pouco diferente tratar, que é a questão da comida e a outra que é a questão da oferta de saúde, né? Vou começar pela saúde, que é um pouco mais simples, eu acho. Enfim, uma coisa, eu acho muito complicado falar disso em termos de país. Teve o caso dos aviões cargueiros norte-americanos que foram para a China, pegaram um bando de ventilador, pegaram um monte de coisa, levaram para os Estados Unidos, e, na verdade, muito daquilo teria ido para o Brasil, teria ido para outros países. Tem acontecido exatamente o mesmo com elementos químicos necessários para fazer os testes. Então, na verdade, no momento está acontecendo tem toda uma estrutura de poder imperialista aí que está agindo de uma forma muito perversa também. E isso já está sendo observado em termos da cadeia produtiva de saúde, né? Então, você tem uma falta de oferta total no mundo e acaba que essa oferta acaba tá sendo levada para os países mais ricos. Isso é muito complicado. A outra questão, que é da oferta de comida, isso ainda... Você teve uma coisa muito pontual, por enquanto, né? Você teve um choque de demanda muito forte, e foi esse choque de demanda forte que causou certas faltas pontuais. Você não teve ainda um problema de oferta de comida, mas você já tem indicações que isso pode vir a acontecer. Você tem muito artigo horrível rolando por aí sobre histórias pavorosas, mas tem um que eu estava lendo também essa semana sobre a situação de saúde nas fazendas aqui, e sobre pessoas sendo obrigadas a trabalhar mesmo doentes e morrendo por causa disso, para não parar a cadeia produtiva de comida. E não tem um esforço, no momento não existe um esforço mundial de garantir que você não vai ter uma quebra na cadeia produtiva de comida, ao mesmo tempo que você tem umas certas indicações de completa falha do mercado, ao mesmo tempo que você vê, por exemplo, aqui em Nova York, você vê que o preço do leite, se você vai no mercado, está muito maior. Ao mesmo tempo, você tem um monte de fazendeiro de leite despejando leite porque não consegue passar a produção para frente. Então, você tem uma quebra na distribuição, você tem um choque de demanda muito alto e, ao mesmo tempo, você tem uma dificuldade de oferta, e isso pode ter problemas seríssimos. Eu acho que esses problemas, na verdade, eles tendem a não acontecer em países como os Estados Unidos ou o Brasil, que são exportadores de comida, que têm uma capacidade produtiva muito grande, mas se a coisa começar a apertar, o que vai acontecer, e os Estados Unidos já deu indicativos de que faria isso com o fato de que proibiu a 3M, né, as exportações das máscaras, por exemplo, de que em nenhum momento deixaria de fazer isso se fosse necessário. Se estiver faltando comida, a primeira coisa que eles vão fazer é parar de exportar. E isso é muito complicado. Então, eu acho que tem que ter algum tipo de... isso eu venho pensando um pouco mais atualmente, discutindo muito com uma colega minha, Isabela Weber, que é professora da UMass Amherst, que
que trabalha com isso. A gente também está trabalhando num outro artigo relacionado a essa questão da cadeia produtiva de comida. Então, talvez, em algum momento que seja necessário, assim, falando já mais em pontos pontuais, ao invés de você enviar R$600 para uma família, talvez você tenha que mandar uma cesta básica. Porque se essa cadeia quebra e lá para as tantas o preço dos alimentos aumenta, os R$600 já não vão ser suficientes para garantir que as famílias sobrevivam. Então tem que ter eu acho que isso é um esforço um pouco mais global, inclusive, de tentar garantir, porque as cadeias produtivas são globais hoje em dia, cada vez mais, né? E muitos países acabaram, ao longo desses anos de neoliberalismo, tiveram seus pequenos fazendeiros destruídos no mercado pela entrada do agronegócio mundial. E são esses países exatamente que vão ser os primeiros a sofrer as consequências de uma diminuição na oferta de produtos de comida, né? Bom, infelizmente o quadro é muito complicado, é isso mesmo, não adianta também pintar um quadro rosa do que não existe, e eu acho que agradeço, Luísa, a tua participação, porque ao contar a história dos Estados Unidos, já começar a fazer estudos, como você falou, que é o estudo que está lá com as duas Lauras, né, a Laura Carvalho e a Laura Xavier, para o caso brasileiro, que infelizmente é uma situação muito grave para as pessoas de mais baixa renda ou mais frágeis, como a gente está vendo, infelizmente, que as imagens nas ruas do Rio de Janeiro, e que é um choque de demanda e um choque de oferta, e que certamente a saída dele vai implicar intervenção nos dois lados, quer dizer, a intervenção pública vai ter que ser não só, como a gente está discutindo, salvar o sistema financeiro, passar a renda para as pessoas, como de alguma forma reorganizar o sistema produtivo, ou seja, uma intervenção gigantesca, uma economia sempre planejada durante algum tempo, né? Bom, e só outra coisa importante que você falou, que a gente, no fundo, ao você estudar os Estados Unidos e o caso dramático dos Estados Unidos, em todos os números, a gente é um pouco um espelho até, às vezes pior, às vezes melhor, mas meio que um espelho dos Estados Unidos. Você tem algumas suas palavras? Você dá algum... Sim, não, eu só queria falar, porque eu acabei não citando, né? Para o nosso estudo do Brasil, a gente fez a correlação com a escolaridade, e a gente começou agora a olhar para os dados por raça também. A gente também encontra uma correlação entre isso, mas a questão da raça parece que o mais importante realmente que entra aí é a questão da vulnerabilidade de contaminação, das ocupações serem muito racializadas, né? Então, um número muito assustador que a gente já tem aqui para a cidade de Nova York é o fato de que 34% das mortalidades aconteceram entre os hispânicos, enquanto eles são só 29% da população. 28% são afrodescendentes, enquanto eles são só 22% da população, enquanto que 27% das fatalidades foi entre brancos e eles são 32% da população. Então, isso está criando muita indignação aqui, obviamente. E eu acho que, infelizmente, eu acho que a gente vai ver esse mesmo padrão no Brasil, se não pior, porque quando você pensa em termos de ocupações no Brasil, as ocupações no Brasil, a gente como o último país da América Latina a sair da escravidão, né? Isso está muito intrínseco na nossa estrutura produtiva ainda, né? Então, eu acho que a gente vai observar isso também e a gente tem que ter esse cuidado de falar disso, de pensar em políticas. O que a gente fala um dos textos que a gente soltou, né? Que está no blog do Liv, nós precisamos de políticas que sejam sensíveis a gênero, raça e cor. Mas então, também tem toda uma questão de gênero, que eu não vou entrar agora aqui nisso, mas eu vou gravar um podcast na segunda-feira para o Novo Normal, e que eu vou discutir essa questão de gênero, que é uma dimensão completamente diferente do que a gente está discutindo agora, mas que também é muito importante pensar as vulnerabilidades específicas que as mulheres estão sujeitas a. Enfim, e por fim, assim, eu acho que o principal ponto, como você mencionou, tiveram políticas que foram acontecendo ao longo dos últimos, digamos, 30, 40 anos, e toda a agenda neoliberal que levou a
uma deterioração do sistema de seguridade social e dos sistemas públicos, né? Elas estão nos custando muito caro nesse momento, e elas aumentam muito a igualdade. Então, eu tenho falado isso, né? Que nesse momento a desigualdade está nos custando muito caro. A desigualdade, então, quando você mencionou aí, os Estados Unidos é muito mais rico do que o Brasil, mas a gente consegue comparar os dois casos, é exatamente por causa disso. Em termos de estrutura social de desigualdade, o Brasil e os Estados Unidos são comparáveis. Eu acho que é por isso que a gente tende a encontrar nos Estados Unidos um espelho muito importante para entender o que está vindo aí para o Brasil e para já nos preparar, né? Os Estados Unidos tiveram muito tempo para se preparar. A gente já sabia que desde janeiro que alguma coisa ia acontecer e nada foi feito. Tudo que foi feito foi criar uma imposição contra a entrada de pessoas nos Estados Unidos, mas não se usou isso para se preparar. E o Brasil está, infelizmente, repetindo isso, não está se preparando. Então, tem certas coisas. O fato de que vocês estão alguns passos atrás do que a gente está aqui é uma vantagem, mas essa vantagem vai por água abaixo no momento que você não faz nenhuma política com ela, que você não usa. Então, esses números estão aí para ajudar a gente a pensar o que tem que ser feito. E eu realmente acho que não adianta nada você ter política de quarentena se você não dá a oportunidade igual para as pessoas de diferentes grupos se manterem em quarentena. Essas oportunidades não estão lá. Isso precisa ser criado. E a outra questão é você pensar que isso vai impactar de forma muito maior o sistema público de saúde do que vai impactar o sistema privado. Então, começar a pensar como é que a gente lida com isso. Porque não pode ser a decisão, uma vez que o sistema chegue no topo, a decisão de quem morre e quem vive não pode ser por renda, não pode ser por cor, ela não pode ser determinada por isso. Você não pode deixar que uma tragédia humanitária desse tamanho aconteça, né? É isso. Bom, Luísa, obrigado de novo. Porque em inglês é uma língua meio traiçoeira, ela citou o site, é www.levy.org, e já vai estar o paper disponível para quem quiser ler. Obrigado, um grande beijo para você. Tchau. Se cuida. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.